Olá, hoje eu quero falar sobre o manejo da verminose. Sempre as pessoas perguntam que idade vermifuga potro, de quanto em quanto tempo, se eu faço um rotativo ali de princípio ativo. Bom, gente, eu acho que para a gente fazer um bom manejo, a gente tem que conhecer como é que o verme se comporta na nossa propriedade, né? Como que ele está sendo desenvolvido aí nesse aras, se você tem uma infestação grande, se não tem, como que eu observo isso? Bom, primeiro a gente tem que saber o número de animais. Qual que é o número de animais que eu tenho na propriedade, qual que é o tamanho dessa propriedade e quais são as condições de pastagens. Quanto mais o pasto tiver baixo e o animal pastando, mais fácil ele fazer a ingestão de ovos, né? Então, se eu tenho pastos altos e posso fazer rodízio de pastagens, muito melhor para esses animais, mais difícil ele se infectar. E aí você tem também quantos animais por lote. Se eu tenho um piquete de 1 hectare e eu coloco 2 animais, é uma situação. Mas se eu tenho 1 hectare e eu coloco 10 animais, é outra situação. Não existe um princípio ativo que ele vá matar 100% os vermes, e nem é isso que a gente deseja, né? Então, o principal é você saber, tem muitos animais junto, os piquetes estão ruins. Por quê? Porque os ovos ficam ali, dependendo da época do ano, por muito tempo. Para quando tem condições ideais, ele eclodir, né? Qual o princípio ativo usar? Gente, a gente sabe que está tendo resistência a praticamente quase todos. Então, nada melhor do que fazer um OPG para poder averiguar isso. Eu vermifugo, vou refazer dali 15, 16 dias novamente o exame, ver se baixou essa quantidade de ovos, né? E vou acompanhar esse animal. Se eu tenho cavalos em baia, são cavalos que estão ali, o potro sendo preparados, ou animais de esporte. Poxa, ele só vai para um piquete, fica pouco tempo lá, ou ele só se exercita e ele só tem contato com ele. Então, eu tenho que saber se esse animal, ele não está tendo como se infectar com outros ovos de outros animais, a não ser aquele curto período se ele for solto. Se ele for treinado, ele não tem quase contato. Então, eu ficar observando isso e fazendo contagens, isso vai me ajudar, além de economizar com o vermífugo, a não ficar dando uma droga sem necessidade para o animal. Sabe? A gente sabe que os vermes, verme para mim é terrível. Ele abre porta por um monte de doenças. Por quê? Porque ele debilita. Ele fica ali constantemente consumindo os nutrientes dos animais e fazendo eles saírem de equilíbrio, ficarem fracos. Quantas diarreias de potros a gente não encontra por uma bactéria, uma salmonela, uma Escherichia coli? E quantas vezes os vermes não estão por trás disso? Né? Eles abriram portas ali para que isso acontecesse. Porque o que é um cavalo saudável? É um cavalo equilibrado, sabe? Então, você fazer a OPG, sabe? Você saber que potro novo levanta, deita, levanta, deita. Por que a gente fala? Potro tem que nascer em piquete com massa. Por quê? Porque para ele não ficar em contato ali com a terra, com o ambiente, né? E outra coisa, gente, o vermífugo, se não tiver resistência, ele é excelente. Mas o vermífugo mata os vermes. Ele não vai lá nas pastagens e mata os ovos. Então, os ovos continuam ali, os animais continuam ingerindo eles. Então, são cuidados, uma cama bem limpa para o animal da baia, né? Você consegue manter o animal aí muito tempo, sabe? Sem você precisar fazer um vermífugo, né? Por quê? Porque ele não tem isso. Não tem o verme, não tem na onde ele se contaminar. Sabemos que animais de esporte que são um pouco mais estressados, exigidos, eles também podem ter uma baixa no sistema imune e isso pode ajudar o verme a se proliferar e reproduzir mais. E animais velhos são os cuidados. Então, não os potros, todos os animais devem ser cuidados, mas esses a gente sabe, o potro novo ingere mais.
Égua prenhe. Eu costumo vermifugar égua prenhe 20 dias antes do parto, sabe? Pelo sim, pelo não, eu estou prevenindo para esse potro nascer sadio ali, para não ter contaminação pelo colostro. Então, é melhor prevenir do que remediar. Ah, não, a égua está bem controlada aqui, piquete, com baixa densidade de animais, com muita pastagem. Eu vou fazer o APG, eu vou acompanhar, sabe? Até para mim ter certeza se os princípios ativos estão resolvendo ou não. E não ter um animal debilitado para qualquer coisa, uma cepinha de streptococcus, um garrotilho, uma babésia nele que se aflora, pronto, os vermes debilitou. É manter o organismo em equilíbrio. É nisso que eu acredito. E conhecendo exatamente quantia de animais doadas, a rotação, quantidade de pastagem, condição de pastagem e como eu faço esse rodízio de pastagem. Então, não tem receita pronta. É observação. Não dá para sair fazendo num aras de poucos animais, colocar um esquema de vermifugação e ir num aras muito maior e querer fazer o mesmo. E sem conhecer os animais, fazer um OPG de todo mundo para saber como é que tá. Porque eu não sei nada quando eu chego, tá? É nisso que eu acredito, é isso que eu costumo fazer.